Boa noite. Nós vamos iniciar aqui uma nossa conversa. Essa é uma iniciativa do Grupo de Estudo e Pesquisa em Prática da História da Saúde e das Doenças. Nós temos como convidado hoje o Luiz Alves Araújo Neto, né, que começa esse ano de 2025 aí com uma novidade muito boa, entrando para o quadro institucional da Fiocruz. O Luiz, ele é historiador, doutor e mestre em História das Ciências e da Saúde, atualmente como pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, atuando no Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde. Tem interesse na temática História da Medicina, da Saúde e das Ciências, e esse diálogo com os estudos sociais da ciência e da saúde coletiva. O Luiz tem já uma trajetória aí muito vasta de pesquisa nessas temáticas, como doenças crônicas, câncer, doenças raras, Covid longa, que é um projeto aí que ele vem se dedicando também ultimamente, epidemiologia, especialização médica e as relações entre biomedicina e saúde pública. Então, o Luiz, hoje, ele vai falar um pouco da pesquisa mais recente que ele está desenvolvendo, Epidemiologia e Desigualdade no Brasil, uma história social, conceitual e moral de 1970 a 2020. Então, Luiz, a gente agradece pela tua disponibilidade participar aqui nesse momento com a gente. Nós temos aqui um número significativo de participantes do grupo assistindo, então a gente agradece muito pela tua disponibilidade, tá? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Tayane, primeiramente, né? Boa noite para todo mundo que está aqui, e bom dia, boa tarde para quem for assistir depois a gravação. Eu fico muito feliz fiquei muito feliz com o convite, fico muito feliz de poder ser recebido pela Tayane, pelo Francisco, por todos vocês. A Tayane, para quem não sabe, a gente foi colega de graduação, e depois a gente foi parceiro de mestrado, doutorado, né? A gente compartilhou orientador. Então, é bom, assim, né? Mais do que estar num espaço que é intelectualmente, profissionalmente importante, instigante, é bom ver amigos, né? Pessoas queridas, assim. Vejo a hora de chegar, pô, a gente poder se reencontrar e colocar as conversas em dia, as conversas e a cachaça em dia. Então, é muito legal, e eu fico muito feliz de participar, de poder ter uma oportunidade de conversar com as pessoas desse grupo. É um grupo que eu acompanho desde o começo, assim, de perto, estou sempre observando, é muito legal. A Ana Karine também, iniciativa muito boa da Ana Karine, da Elaine também, para poder criar uma rede de pesquisa, né, que ela tenha estabilidade, tenha, assim, uma amplitude, que é fundamental para o campo da história da saúde, história das ciências, história das doenças, história da medicina no Brasil. Então, é um grande prazer. E um pouco como a Tayane falou, né, ela, ao me convidar, me pediu para falar um pouco sobre essa pesquisa atual, mas também trazendo aí elementos de uma certa trajetória de pesquisa, que é uma trajetória que ela passa toda por esse campo, né, da história da saúde das doenças. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhe agora, e que também passa por um processo que de iniciar a formação num lugar e terminar em outro, né? Que também é algo que muitos de nós passamos, né? É a dinâmica do campo acadêmico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as pesquisas que eu desenvolvi na graduação, no mestrado, doutorado, e algumas coisas que eu desenvolvi depois e durante, enfim, e até chegar finalmente no que eu estou começando a fazer agora, uma coisa ainda também. Então, essa acho que é a primeira apresentação, assim, né, para uma audiência mais aberta, desse projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para poder mostrar para vocês. Deixa eu só já deixar aqui na apresentação. A gente vive com esse negócio, mas sempre desaprende um pouco. Deixa eu ver se é isso aqui. Bom, acho que está aparecendo, né? Não, beleza. Deixa eu ver se eu consigo passar legal. Vocês veem direitinho, né? Pois bem, então... Estamos vendo. Então, me reapresentando, eu sou Luiz Alves, sou, né, desde esse ano agora,
pesquisador do Departamento de Pesquisa em História da Ciência da Saúde, né, pesquisador em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, e eu sou graduado em História pela Universidade Federal do Ceará, sou de Fortaleza, fiz, né, graduado pela UFC, e tenho mestrado e doutorado em História da Ciência da Saúde pela Fiocruz. E, bom, eu comecei a estudar essa área, né, eu ingressei nessa área em 2012, quando eu comecei a iniciação científica. Na verdade, era uma bolsa do Programa de Educação Tutorial, do PET, da UFC, e eu tinha um interesse em estudar câncer por motivos pessoais, familiares. E aí, na época, eu procurei dois professores do departamento de História da UFC, né, o Mário Martins, foi o meu primeiro contato, e efetivamente depois o professor Almi Leal, que me orientou, né, na graduação. E aí, a partir disso, eu cheguei para ele, né, para o Almir, com a intenção de estudar o câncer, né, pensar se seria possível fazer uma história do câncer, algo nesse sentido, principalmente numa chave de como o câncer era representado e visto pela sociedade. E aí, rapidamente, isso foi alterado, um trabalho que se direcionou muito mais em entender como as discussões no âmbito da medicina, da ciência e da saúde pública sobre câncer se organizaram no Ceará, né? Então, algo que era primeiro uma intenção muito mais geral e genérica, assim, né, de pensar a historicidade do câncer, né, a história de uma doença, foi se migrando cada vez mais para a história da ciência, de como a ciência, a medicina, entendeu o câncer e principalmente como que se foram organizando, né, as primeiras ações de combate à doença no Ceará. E bem, minhas pesquisas na graduação e no mestrado, elas começaram na Academia Cearense de Medicina, né, que ficava, ou fica, na verdade, né, ali no CH3 da UFC, né, no bloco de Ciências Sociais, que é uma academia importante, ela é parte de uma trajetória do associativismo médico do Ceará, e eu pesquisando nessa biblioteca, eu encontrei o Ceará Médico, né, o periódico da associação, e a partir daí eu fui meio que revirando aquela biblioteca, eu fui muito bem recebido na época já. Isso foi durante e antes, né, o trabalho maravilhoso que a Ana Karine fez com outras pessoas, com outros colaboradores, de organizar, né, o catálogo do Ceará Médico, de fazer um trabalho mesmo assim de dar atenção devida ao material da academia. E então eu passei assim muitas tardes e manhãs ali na biblioteca revirando documentação que dava conta basicamente do quê? De como um conjunto de médicos que na memória e na trajetória da medicina do Ceará, eles têm um lugar muito particular, é uma geração de médicos que é a primeira que tem uma formação especializada em termos de medicina, né? Ou seja, eles não vêm da tradição anterior, que teve mais força aí nos anos 10, 20, 30, que tinha formação nas faculdades de medicina, sobretudo de Salvador e de Recife, né? E tinha uma formação mais no âmbito generalista, da medicina clínica, ou até mesmo já com algum direcionamento para higiene, saúde pública. E aí eu pego uma geração que ela está muito mais centrada na ideia de especialização médica e alguns deles com especialização fora do Brasil, inclusive, né? Tem dois personagens que eu estudei que tiveram especialização nos Estados Unidos. E, além disso, são pessoas que dão nome a várias coisas, né? Hospitais e ruas e espaços aí em Fortaleza, né? Tem o Valdemar Alcântara, Walter Cantídio, o Haroldo Joaçaba, Jurandir Picanço, são todos nomes que quem, por exemplo, conhece Fortaleza sabe que são nomes comuns, né? Então, eu me deparei com esse grupo. E aí o ponto que mais me chamava a atenção é que era um grupo de médicos que, a rigor, não tinha formação específica, não tinha um conhecimento especializado em câncer. E o câncer, propriamente dito, assim, não figurava ali no ambiente daquela medicina, né, principalmente dos médicos que frequentavam o Centro Médico Cearense, principal instituição associativa do Ceará na época. Ele não tinha um espaço de problema ou de prioridade de saúde pública. Era uma doença que muito esporadicamente aparecia em trabalhos médicos, em preocupações, relatórios dos serviços de saúde, né, das casas de saúde de Fortaleza, do interior, a Santa Casa,
mas que definitivamente não era um problema de saúde pública frente a outros, como a malária, né, que era um problema muito forte, febre amarela, varíola, a boba. Então, eu me deparei com médicos que não tinham a tal da expertise ou da credibilidade científica apurada, deparei com uma doença que não era uma pauta prioritária no campo da saúde pública e ainda assim, entre os anos 40 e 60, acontece todo um processo institucional, e não só institucional, mas também ali que eu chamo um projeto transepistêmico, né, que envolve uma mobilização intelectual, política, econômica, para a criação tanto do Instituto do Câncer do Ceará, que é fundado em 1944, né, foi fundado em 1944, quanto à organização de uma campanha contra o câncer no Ceará, que passava, por exemplo, por movimentos de arrecadação de dinheiro, né, com desfiles de beleza, com campanhas educativas, a realização de congressos que mobilizassem essas causas, né, que é o caso também do Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, organizado em 1946. Então, me deparei com isso. E a partir disso, eu me lancei a seguinte pergunta, né? Como o câncer se tornou um objeto científico e um problema médico-social no Ceará em meados do século XX. E o que o mestrado foi um momento importante, assim, essa primeira pesquisa foi muito importante, porque ela foi uma aproximação entre os referenciais da história, principalmente da história social, né? Assim, essa história que é a nossa formação mais clássica, Tucu, e uma parte do campo da história das ciências, que é a parte que particularmente me interessa muito, que são os estudos sociais da ciência, né, que pensam a atividade científica como uma prática socialmente situada e coletivamente constituída, e que traz elementos, né, de especificidade para essa prática. Então, eu mobilizei, né, autores do campo da história, principalmente Michel de Certeau, foi o mais importante para organizar meu mestrado, com outros autores do campo dos estudos sociais da ciência, como Bruno Latour, a Karin Knorr-Cetina, o Ludwig Fleck, para poder dar conta desse processo, né? Que aí o que é que eu observei finalmente na dissertação? Que o câncer, e aí é um tema muito importante para doenças que não têm essa primazia da saúde pública pelo aspecto dos números, né, pelo aspecto epidemiológico, que é o caso do câncer, que eu vi aí na dissertação, e depois das doenças raras, né, mas são exemplos, tem tantas outras, que não nascem assim porque são epidêmicas, não nascem por conta de um grande surto, né, as preocupações com elas. O elemento que me chamou muita atenção é como a agenda coletiva de um grupo interessado, interessado não no sentido negativo, assim, interessado no sentido de motivado por aspectos específicos, como a agenda coletiva desse grupo pode transformar uma doença em um problema de saúde pública em um objeto científico, né? No caso, o câncer ele fazia parte ali de uma rede de atores e instituições que estavam interessados em várias coisas, né? Na afirmação de um caráter de cientificidade da medicina no Ceará, que aí passava pela criação da Faculdade de Medicina do Ceará. Os atores que eu estudei foram membros fundadores e diretores da faculdade. Passava por um processo de afirmação de uma certa elite de Fortaleza, né, dos espaços dessa elite, não à toa os desfiles para arrecadação de recursos vinham lá no Yacht Club, havia participação do Clube Rotary, então você tem uma sociabilidade da elite, da filantropia participando desse processo, e via também projetos e processos ligados a um cenário político local em conexão com o nacional, né, pelo menos assim no âmbito do governo federal, muito explícito, né, a relação desses personagens com a organização da saúde pública na era Vargas e com os regimes de interventoria, né, uma parte deles com alianças com o Menezes Pimentel, né, que foi interventor no Ceará e governador do Ceará por muito tempo. Então, eu observei isso, como que essas dinâmicas desse grupo de personagens participou tanto na construção de um lugar no sentido institucional, mas também social, para o câncer e para a cancerologia no Ceará, uma prática, né, como existia, né, e foi estabelecida uma prática científica, né, a prática médica, que se organizava a partir da aproximação com personagens de vários lugares do Brasil e de fora também,
e no escrita, né, que é a produção de artigos e, inclusive, de dissertações e trabalhos, né, que dessem conta da caracterização do câncer como um problema científico e social. Então, esse foi meu foco no mestrado, né, esse foi o que eu explorei nesse começo da minha trajetória de pesquisa. Nesse processo, me chamou a atenção que uma frase, né, era recorrente na fala de médicos, de políticos, de campanhas sanitárias, de campanhas de educação, que era a ideia que a gente escuta até hoje, né, de que o câncer é curável se descoberto cedo, né, que passa pelo conceito de detecção precoce. E aí, no doutorado, tentei investigar e me detalhar mais, me debruçar mais sobre a história dessa ideia, ou desse conceito, desse termo que é detecção precoce. Só um parêntese, né? Aí aqui é uma imagem ligada à pesquisa de mestrado, que é uma reunião do Centro Médico Cearense, a reunião em que se discutiu o tema do câncer, né, em 1950, e esse que está em pé ao centro é o Haroldo Gondim Joaçaba, né, que dá nome ao Hospital do Câncer de Fortaleza hoje, e que foi o personagem principal que eu estudei, né? Eu estudei um grupo, né, que envolveu inclusive outros membros dessa mesa, né, como o Nilo Teófilo Gonçalves, o próprio Valdemar Alcântara, que são personagens que estão aí, o Livínio Pinheiro, mas o Haroldo Joaçaba era o principal desses personagens que participaram na transformação do câncer num problema médico-social relevante no Ceará. Então, como eu falava, no doutorado, eu mudei o foco para pensar mais como que a ideia de detecção precoce se estabelece no Brasil. E, bom, a partir, né, aí é os caminhos da pesquisa, né, e os caminhos mesmo da vida. Por um lado, eu fui adentrando mais nesse tema da história do câncer, das discussões sobre detecção precoce, né, que não é um termo ou uma prática exclusiva do câncer, ela cabe para várias doenças, de modo geral, para todas as doenças crônicas. E fui entendendo um pouco mais como isso estava imerso assim, em debates sobre a prevenção, a ideia de prevenção do câncer, o conceito de prevenção do câncer. Ao mesmo tempo, eu fui cada vez mais me interessando por uma discussão sobre história dos conceitos, né? Algo que a gente tem contato já na graduação em História, mas eu fui me aprofundando nessa discussão, lendo muito do que o Reinhard Koselleck escreveu, mas outros autores também ligados à história dos conceitos, né, e até mesmo a outras perspectivas, como o contextualismo linguístico, a história das ideias. Então, eu fui um pouco assim, né, mergulhando nessa discussão, e eu fui observando o seguinte, que, na verdade, a gente tem uma certa polissemia para a prevenção do câncer ao longo do século XX, e aí o século XX, que eu chamo de longo século XX, né, porque os debates que eu acompanho, eles, na verdade, começam lá no finalzinho do século XIX, mais ou menos 1870, 1880, e eles são acompanhados até, né, a minha tese de doutorado vai até 2015, né, então vai até o começo do século XXI, eu chamo de longo século XX, algo que eu discuti assim mais a fundo. Mas, de modo muito geral, assim, o que eu observei é que, ao longo desse período, você tem diferentes sentidos para a prevenção do câncer, que passa por diferentes arranjos institucionais, políticos, das práticas médicas e da própria doença, né? Por exemplo, no final do século XIX, acreditava-se com muita força que o câncer era uma doença infecto-contagiosa de origem bacteriana, né? E havia isso, né? Fazia parte do universo de pesquisa da ciência na época, né, aquilo que o Ludwig Fleck chama de estilo de pensamento, de que você poderia localizar os agentes causadores de doença pela pesquisa no laboratório, né, o desenvolvimento da microbiologia. Para o câncer não foi diferente, então, no final do século XIX, começo do século XX, havia muita incerteza sobre o que era o câncer, o que causava o câncer, como diagnosticá-lo, como tratá-lo e como preveni-lo. A rigor não se sabia praticamente nada sobre a doença. Havia alguns consensos assim, mais gerais sobre a caracterização de um tumor cancerígeno e tal, canceroso, mas não havia muito mais além disso. Então, eu investiguei essas formulações conceituais e fui acompanhando as mudanças, né? Observando que, em meados do século, há uma grande consolidação da ideia de que a prevenção possível do câncer seria o diagnóstico precoce, e essa ideia ela é fundamental para a criação de aparatos institucionais,
de prevenção e tratamento de câncer, né? Os hospitais de câncer que a gente conhece, todos eles, o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro, o próprio Instituto do Câncer do Ceará, lá em Fortaleza, o Loyola, em Belém, Erasto Gartner, em Curitiba, e por aí vai, né? São várias instituições, Aristides Maltês em Salvador, todos eles estão conectados a essa ideia, que é a ideia da detecção precoce, como prevenção possível, que teve como principal impacto institucional um modelo de atenção ao câncer que é centrado em grandes hospitais especializados que realizariam o diagnóstico precoce e o tratamento. E aí o que eu argumento na minha tese, que virou esse livro, né, que está na imagem, é que essa percepção, essa conotação conceitual de detecção precoce em meados do século criou um modelo institucional para a prevenção do câncer que permanece até hoje. Ele tem, claro, algumas mudanças por dentro, assim, mas, de modo geral, a gente lida com o câncer hoje, em termos da saúde pública e da medicina, no cotidiano, de forma muito similar ao que se lidava em meados do século XX. Ainda que, no âmbito conceitual, as noções de prevenção tenham mudado bastante, que é isso que eu acompanho ao longo dos capítulos desse livro, principalmente mostrando como, na segunda metade do século XX, noções referenciais da epidemiologia tiveram um papel fundamental para reformular a ideia de prevenção do câncer, né? Muito mais pautada pela noção de risco epidemiológico e de fatores carcinogênicos do que era na primeira metade do século XX, que tinha um outro enquadramento ligado às teorias de origem dos tumores. Mas a minha pergunta, propriamente dita, assim, né, nesse livro, na tese, foi tentar entender como que se formavam, né, certas gramáticas, certos léxicos que dessem conta, né, os termos e as práticas associadas a esses termos que dessem conta da ideia de prevenção, ou seja, uma história conceitual. Mas pensando que esses conceitos, eles são praticados na sociedade. No caso específico da medicina e da saúde pública, eles são praticados em práticas de saúde, né? Um exemplo, né, que eu explorei é como nos anos 30, a ideia, um conceito que está ligado ao diagnóstico precoce, que é o pré-câncer, foi fundamental para poder estruturar hospitais de câncer, porque se havia a possibilidade de você identificar um estágio da doença que era antes, né, o estágio inicial da doença, era fundamental equipar hospitais com aparelhos que fossem capazes de diagnosticar esse estágio inicial, esse estágio pré-canceroso. Então, esse é um exemplo do que eu explorei aí nesse livro. E na pesquisa do doutorado, né, que também aí é um ponto fundamental dessa coisa de trajetória, é que durante o doutorado eu também atuei, né, trabalhei no Instituto Nacional do Câncer como um pesquisador visitante da Coordenação de Prevenção e Vigilância, a CONPREV, né? Então, eu desenvolvi a tese, né, escrevi a tese, fazendo uma reflexão que era da história, né, porque é o lugar de referência, com um diálogo com a história das ciências, mas dentro de uma instituição de saúde. E aí isso foi fundamental, assim, porque reformulou muitas das questões que eu estava fazendo, que eu fazia questões muito a partir dos referenciais da história, e passei a fazer um movimento que é tentar formular perguntas a partir do que a saúde coloca, historicizar as perguntas da saúde, em vez de fazer perguntas pela história para a saúde. É um movimento que até depois eu posso falar um pouco mais sobre, que tem a ver com esse método, né, que eu estou até chamando aí de história social, conceitual, moral. Isso tudo está ligado a esse período do doutorado. No final, na pesquisa, assim, alguns elementos, né, que são até anedóticos, assim, de me chamaram muita atenção, do papel da desigualdade, né, na maneira como se organiza a prevenção, cuidado, diagnóstico para câncer no Brasil. Tem dois episódios que eu normalmente comento, né, que dizem respeito, o primeiro, né, uma vez eu estava com o meu orientador, o Antônio Teixeira, que, por sinal, né, eu estou falando dessa trajetória de pesquisa, por favor, sempre entenda essa trajetória como coletiva, né? Eu estou falando da minha parte nesse processo, mas ela é não só, né, compartilhada com o Luiz Antônio Teixeira, que foi meu orientador no mestrado, no doutorado, meu supervisor de pós-doutorado, é o meu principal parceiro, assim, né, a pessoa que me abriu portas profissionais, intelectuais, e com quem eu colaboro até hoje em vários trabalhos diferentes,
mas também com tantas outras pessoas. A Tayane é uma delas, né? São pessoas que participam nada dessas práticas que a gente faz, né? Nesse trabalho de pesquisa, ele nunca é sozinho, ele sempre é coletivo. Então, mesmo que eu não esteja mencionando aqui todas as pessoas, porque também não quero cometer injustiça, né? Se eu for mencionar todo mundo que participou, também eu nem consigo abordar os temas da fala. Mas, né, sempre lembrando isso, que é uma coisa muito coletiva. E aí, uma vez, eu estava com o Antônio Teixeira no Instituto Nacional do Câncer, escutando uma fala de uma mulher. Na verdade, o evento era do diretor da instituição, do Hospital de Câncer do Colo do Útero, e nessa fala, ele estava mostrando como a prevenção do câncer do colo do útero, ela tinha um quê de simplicidade, porque se o exame Papa Nicolau, né, o exame preventivo que as mulheres conhecem muito bem, ele for realizado de acordo com as recomendações do INCA, você teria mais de 90% de chance de identificação de um tumor no estágio muito inicial, e que aí você lida no ambulatório mesmo, na hora, não vira câncer, né? É uma coisa que realmente previne a doença. E aí levanta a mão durante essa fala uma pessoa, uma mulher, né, que é usuária do hospital, e ela fala, olha só, eu segui todas as orientações do INCA, as recomendações, eu fiz o exame Papa Nicolau, e ainda assim eu estou com câncer do colo do útero, estou em tratamento aqui, e enfim, o que explica, né? E é muito curiosa, porque a fala do diretor do INCA, assim, longe de ser uma fala maldosa, né, ou grosseira, não foi nada desse o tom, mas ele basicamente disse que, como ele falou que era 90 e tantos por cento de chance, né, de prevenir, ela estava meio que naqueles pequenos por cento, 5%, que não eram cobertos, assim, né, que fazia parte da falha do procedimento, que o procedimento não cobria. E para mim isso foi revelando assim os processos, as limitações dos processos desiguais, né, o impacto das desigualdades sociais no acesso, na efetivação de medidas preventivas e de práticas de saúde no modo geral. Um outro exemplo que também eu sempre trago foi numa pesquisa em arquivo, né, sobre um programa de prevenção do câncer de boca nos anos 80, que foi um programa organizado pelo Ministério da Saúde, que os estados, né, tentavam organizar coordenadorias locais para implantar o programa. E eu achei uma documentação, né, um relatório da Secretaria de Saúde do Amapá, em que o responsável pela implantação do programa de câncer de boca de lá, ele dizia que havia até formas de implementar o programa de prevenção, mas que se a pessoa tivesse um câncer diagnosticado na boca, o tratamento teria que ser feito em Belém, que não teria ninguém que pudesse fazer em Macapá. E aí isso também é outro aspecto, né, que mostra as complexidades e o impacto que a desigualdade social tem na saúde, né? Então, esses elementos que aparecem aí na pesquisa de doutorado e aparecem até na tese, no livro, eles têm mobilizado desde então, assim, eles têm sido o ponto, desigualdade, a relação entre desigualdade e saúde é o ponto que mais me mobiliza desde o fim do doutorado. E aí, muito rapidamente, eu sei que eu estou falando muito já dessa parte da trajetória de pesquisa, nesse período e após, né, nos últimos anos também, eu me engajei em outros temas de pesquisa que dialogam com o câncer, mas que também trazem outras questões, né? Listei dos três principais. Um que é sobre doenças raras e ativismo dos doentes no Brasil, é um projeto sobre a história das doenças raras e genéticas. As doenças raras, né, que elas têm, por definição, serem doenças que não cabem numa lógica epidemiológica do grande impacto, né, da incidência de uma doença, então são doenças que constroem a sua existência, né, os doentes constroem a sua existência exatamente pela categoria, né, e pelo caráter de baixa incidência das doenças. Então, isso foi explorado um pouco também, né, por mim, por Luiz Teixeira, nós escrevemos alguns artigos sobre o tema, investigando, inclusive, como se constitui uma certa economia moral desses doentes, né, com doenças raras, pessoas com doenças raras, cobrando um cuidado do Estado pela ideia do direito à saúde, da responsabilidade moral do Estado de cuidar das pessoas que têm doenças raras, que aí também envolve um debate sobre orçamento público, é uma discussão também à parte. Trabalho sobre o controle do tabagismo no Brasil,
que aí tem a ver diretamente com o meu tempo lá de INCA também, e como a Tayane mencionou, mais recentemente, uma pesquisa, né, uma pesquisa que a gente chama de multicêntrica, né, que é uma parceria entre a Fiocruz, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Toulouse e o Centro de Pesquisa em Medicina, Ciência, Saúde, Saúde Mental e Sociedade, né, o CERMES 3, lá da França, que é sobre a Covid longa, que é uma doença, né, uma síndrome, uma entidade nosológica que surge como consequência da Covid-19, né? E todo o debate sobre, na verdade, o que seria essa Covid longa é o objeto, o tema, objeto e tema dessa pesquisa, que mostra como as incertezas biomédicas, né, em torno da Covid longa têm gerado uma invisibilidade das experiências das pessoas, né? As pessoas têm dificuldades concretas de terem o seu sofrimento, seu adoecimento reconhecido devido às dificuldades em se estabelecer uma definição para a Covid longa e das dificuldades dos sistemas de saúde em operacionalizar o cuidado a essa doença. Então, isso assim, é um panorama rápido, né? Eu sei que nada disso eu estou explicando exatamente os temas de pesquisa, entrando em detalhes, mas a ideia é mostrar um pouco para vocês o que é que eu tenho feito até agora, inclusive no sentido disso, né? De que são temas que a gente vai desenvolvendo e nenhum deles fica para trás, né? Então, também quem se interessar em temas assim, quiser desenvolver parcerias, trabalhos, pesquisas, eu estou sempre muito interessado, são temas que me mobilizam, algo que é fundamental. E aí eu queria, assim, né, agora falar um pouco sobre, propriamente, a pesquisa e esse trabalho. E aí acho que a primeira observação que eu preciso fazer é que é um projeto em estágio muito inicial. Como eu falei para vocês, né, a desigualdade de saúde, ela passou a ser meu principal tema de interesse após a defesa do doutorado, eu defendi meu doutorado em 2019, e desde então eu tenho lido, tenho levantado fontes, né, já publiquei algumas coisas, tanto sobre a história da epidemiologia, quanto sobre uma história da relação entre saúde e desigualdade, né? Tem algumas coisas que eu já escrevi, mas é algo que eu ainda estou sistematizando, estou encarando, estou formulando perguntas, estou investigando, e que para mim, por um lado, muito mais um eixo de investigação, é algo que eu acho que tem muito a ser explorado, né, nesse debate sobre a história da desigualdade em saúde e essa conexão entre epidemiologia e desigualdade. E, por outro, também é uma tentativa de ir mais a fundo nessa discussão do que eu estou chamando de uma história social, conceitual, moral, né? Que para mim é pensar como a história dos enunciados, né, dos enunciados, do conhecimento no campo da saúde, no campo médico, científico, ela precisa ser pensada com esses três elementos, né? O elemento social, que dá conta principalmente das dimensões institucionais, práticas, cotidianas do conhecimento científico, ou seja, como o conhecimento ganha corporeidade, como ele ganha concretude, conceitual, que está no campo linguístico, das semânticas, dos jogos de linguagem, para usar o termo do Wittgenstein, dos processos através dos quais os diferentes campos da sociedade elaboram sentidos e códigos para fenômenos e processos, e moral, que para mim também é fundamental, que o papel que os valores, né, os valores morais, as expectativas, as crenças têm tanto na mudança dos conceitos como nas suas práticas, né? Então, isso é algo que eu venho abordando também, explorei isso muito, né, sobre a prevenção do câncer, escrevi um artigo especificamente pensando essa história social, conceitual, moral, quase como um método, assim, né? Quase não, como um método, que aproxima exatamente os trabalhos do Reinhard Koselleck, né, a história dos conceitos, e um autor específico do campo dos estudos de ciência, que é o Ludwig Fleck, que particularmente é um que para mim é bem caro e é bem importante. Então,
feita essa observação, assim, eu vou trazer alguns elementos, também vou trazer perguntas, vou trazer discussões e, de novo, assim, esse convite para todo mundo a se interessar. Eu acho que o tema da desigualdade, ele é um tema fundamental, e isso para mim está cada vez mais nítido, assim, né, como a desigualdade ela é uma questão estruturante e estrutural, né, isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais à frente, ou seja, né, ela está presente de uma longa duração na sociedade brasileira, e ela organiza debates na sociedade brasileira, debates, práticas e vivências. Então, é algo que eu acho que realmente convida todo mundo a discutir em formas diferentes, em perspectivas diferentes. E aí é um projeto que eu desenvolvo no Observatório História e Saúde, né, que é a estação de trabalho do Departamento de Pesquisa em História das Ciências da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, que é dedicado a temas e discussões contemporâneas no âmbito da saúde e das ciências. É a estação de trabalho que ela é fruto, né, de uma cooperação institucional entre a Fiocruz, a Organização Pan-Americana da Saúde e o Ministério da Saúde. Então, é um trabalho, uma forma de fazer essa história que é diretamente voltada para o diálogo com a saúde coletiva, com os serviços de saúde, né? Nessa estação de trabalho, a gente desenvolve, né? Fornece cursos. Inclusive, a gente tem um curso EAD de História da Saúde no Brasil, que é direcionado a profissionais e gestores da saúde. Então, também, esse tema e essa pesquisa que eu vou apresentar brevemente para vocês se relacionam à forma, né, de abordar a história da saúde, que é a forma do observatório, dessa estação de trabalho da Casa de Oswaldo Cruz. Pois bem, é uma pesquisa, assim, né, essa história da relação entre epidemiologia e desigualdade, ou pelo menos de como a desigualdade é um tema discutido pela epidemiologia, faz parte de uma discussão mais ampla sobre as relações, a relação entre condições sociais e condições de saúde, né? Há uma literatura que aponta que desde lá dos persas, desde Hipócrates, desde os egípcios, existe uma percepção de que o social, nesse sentido mais amplo, né, do que está além do indivíduo, tem um papel fundamental nas condições de saúde. A mim interessa, eu acho que tem uma proximidade maior, pensar como, a partir aí, principalmente do século XIX, né, mas existe um pouco antes, por exemplo, existe o trabalho do Georgios Agrícola, do século XVI, que observou a intoxicação por mercúrio em trabalhadores de Minas, para dar um exemplo assim, de um médico, né, nem médico, era químico, que estava interessado na relação entre condições sociais e condições de saúde. Mas é no século XIX que se estabelece de forma mais robusta, né, uma relação entre a ideia de que o social ele participa das condições de saúde. E isso é muito interessante, porque muitas vezes nos debates contemporâneos, né, principalmente num debate assim mais público, na arena pública, que não raro é pautado por uma perspectiva mais reducionista da ideia de saúde, de doença, é muito comum que se restrinja a olhares mais do campo biológico, da biomedicina. Quando no próprio campo da saúde, aí é uma das coisas que eu quero explorar no trabalho, nessa pesquisa, você tem uma longa tradição, e isso a historiografia já mostrou muito bem, né, a historiografia inclusive aqui no Brasil, uma longa tradição de médicos, profissionais de saúde de modo geral, pensando como a dimensão social ela é fundamental para entender as condições de saúde. Por exemplo, na América Latina, a gente tem uma grande tradição, que é o chamado modelo da determinação social da saúde, que diz que a saúde é socialmente determinada, né? Determinada no sentido de que as estruturas sociais, elas realmente orientam como a saúde funciona. Isso, inclusive, é objeto de debate até hoje. Em termos metodológicos, como eu vinha falando um pouco, né, eu tenho interesse em explorar essa história social, conceitual, moral. Também eu tento, né, nesse artigo que eu mencionei, eu tento tentado fazer esse esforço de pensar como que isso organiza-se, né, se organiza em termos metodológicos mais práticos, assim, né, quais são as fontes que a gente investiga, né, os tipos diferentes de enunciados científicos também, né, uma coisa é você olhar os manuais e tratados de metodologia ou mesmo de uma disciplina científica,
outra coisa é você ver os artigos em periódicos, outra coisa é você ver os anais de congresso, que são os diferentes tipos de ciência que se produzem nesses espaços e são divulgadas por esses meios. Me faz parte também dessa pesquisa, né? Pensar essa relação entre a epidemiologia e as condições sociais, e aí é fundamental pensar um pouco a história da epidemiologia. É uma disciplina, né, uma disciplina, um campo, isso é até difícil de demarcar tão, assim, de pronto, que ela ganha moldes mais nítidos no século XIX, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e ela tem configurações muito diferentes em cada país. Né? Por exemplo, a epidemiologia clássica, né, que se refere com muita frequência, é a epidemiologia britânica, em parte porque foi de lá que você tem os principais exemplos no 19 de uma epidemiologia que intervém na vida social de forma mais nítida, né? Muito ligado ao projeto de medicina social da Inglaterra. Por exemplo, né, a gente tem o caso do Jon Snow, não o personagem do Game of Thrones, mas o epidemiologista do século XIX, que ele identificou o mecanismo de transmissão do cólera a partir de um método clássico da epidemiologia, que é o zoneamento, né, usando a ideia de geografia médica. Ele observou, a partir da distribuição e incidência de casos de cólera pelos bairros de Londres, ele conseguiu identificar que o mecanismo de transmissão era hídrico. Então, a epidemiologia ela tem essas várias histórias. No Brasil, ela tem uma história que inicia-se no começo do século XX, final do século XIX, mas muito mais como uma ferramenta da medicina, né, na descrição das doenças. É comum você ver em tratados médicos, quem trabalha com produção médica, né, teses, artigos, manuais, é bem comum você ter, qualquer trabalho, a incidência de tuberculose em região X, a epidemiologia do cólera, a epidemiologia da varíola, ela seria um elemento da compreensão mais ampla de uma doença, né? Um elemento da nosologia de uma doença. Na segunda metade do século XX, mais especialmente a partir dos anos 70, que há uma demarcação mais clara da epidemiologia como uma disciplina. E isso tem a ver com o processo, né, mais geral, de reforma sanitária, né, de mudança no campo da saúde brasileiro, muito motivado pela luta contra a ditadura e por processos, né, discussões mais amplos no campo da saúde pública, né, uma crítica aos modelos verticais de campanha, a ideia de que é preciso você ter um sistema unificado, tudo isso fazia parte desse caldo, né, em que a epidemiologia ganha uma forma mais nítida. E aí a epidemiologia ela surge ao mesmo tempo, ela ganha forma ao mesmo tempo, melhor, como o lado mais estatístico dessa medicina social brasileira, que vai se chamar, a partir aí dos anos 80, vai se configurar de uma forma mais interdisciplinar como saúde coletiva, né, que é o campo atual, mas também ela seria a disciplina do campo da saúde que mais permitiria mobilizar elementos matemáticos com análises sociais, e aí uma aproximação muito forte da sociologia, né? Uma sociologia que tem, né, nos anos 60, com muita força e inspiração quantitativa, e a epidemiologia brasileira vai se relacionar muito fortemente a essa perspectiva. E aí, uma coisa que me interessa muito é que se cria uma narrativa, né, se elabora uma narrativa sobre a epidemiologia brasileira pelos próprios epidemiologistas, que eles são bem interessados na sua própria história, de que a epidemiologia no Brasil sempre foi preocupada com o social. Inclusive, eu tirei essa fala do César Victora, que é um dos principais nomes do campo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o César Victora, ele está, não só ele, né, mas o grupo que ele coordena, ele está ligado à recomendação do aleitamento materno até 2 anos de idade. Né? Nos anos 80, ele participou, ele coordenou uma coorte, ele coordena uma coorte que começou nos anos 80, que analisou essa relação entre aleitamento materno e saúde infantil. Então, os trabalhos dele têm uma relevância muito grande e ele participou, inclusive, da criação do Centro Internacional de Equidade em Saúde, que funciona lá na Universidade de Pelotas. Então, não é qualquer pessoa que está fazendo esse diagnóstico, é um personagem que participa da história do campo. Né? E ele fala que falar em epidemiologia social no Brasil é um pleonasmo, por exemplo, a epidemiologia brasileira é social.
Na epidemiologia social, na história do campo, seria a vertente da epidemiologia mais explicitamente interessada em processos sociais de saúde. Ela seria, assim, a versão mais, entre aspas, radical do campo na leitura dos próprios epidemiologistas. E no Brasil, muito comumente se diz que aqui essa divisão não existe, porque todo epidemiologista brasileiro ele é muito interessado, ele é, como disse a Rita Barradas Barata, que é outra epidemiologista muito importante no Brasil, ela foi, inclusive, né, presidente da CAPES já, que a disciplina seria visceralmente comprometida com o social, ou seja, os epidemiologistas aqui, eles só pensam no social. Isso é uma imagem que se cria no campo. Né? E é uma coisa que eu vou investigando, são os limites dessa imagem criada também. Né? Você tem, isso para mim é muito nítido já é uma observação inicial de pesquisa, que a epidemiologia brasileira, de fato, ela é mais interessada em discussões e aproximações com as ciências sociais e com o tema da desigualdade em saúde do que outros campos, por exemplo, os Estados Unidos ou mesmo na Inglaterra, mas existem vários limites para essa ideia de um certo engajamento dos epidemiologistas. Existem limites que fazem parte tanto do universo institucional, né, como no serviço de saúde é muito difícil você ter esse profissional que é reflexivo, que pensa números e sociedade o tempo inteiro, mas também tem a ver com outros projetos dessa epidemiologia, né, que tem outras visões para a disciplina, inclusive alguns que são explicitamente e assumidamente quantitativos, né, a ideia de uma disciplina mais quantitativa. Então, isso é algo que nessa história dessa disciplina, eu vou tentando observar qual o lugar da desigualdade nesse tema. Porque, em grande parte, um elemento assim, de inflexão na história da desigualdade de saúde no Brasil é o momento em que a epidemiologia entra no debate. Porque, como aparece aí no slide, a gente tem um processo na segunda metade do século XX que é de quantificação em saúde. O que significa isso? Né? Os números eles fazem parte do pensamento em saúde há muito tempo. No 19, você já tem uma participação muito grande das estatísticas. Mas na segunda metade do século XX, existe um processo de organização do pensamento, da prática e da gestão da saúde por evidências de natureza epidemiológica, mas não só, que é o que uma autora chamada Vinkani Adams chama de saúde pública baseada em evidências. É cada vez mais a ideia de que você precisa de dados, de indicadores, de elementos estatísticos que orientam a organização da saúde pública. E a epidemiologia seria, e é a área, né, na divisão do campo da saúde, responsável por promover, por oferecer esses dados. Então, é nesse processo que a epidemiologia também vai se constituindo em termos dos valores que são compartilhados entre os epidemiologistas, das posturas políticas, epistêmicas, profissionais, que é o que eu estou chamando aqui de uma economia moral dos epidemiologistas. Né? Então, isso tudo faz parte dessa investigação. E aí, o que eu finalmente estou tentando observar são assim, em muito resumo, são esses três elementos. Assim, né? Como que o conceito de desigualdade, ao ser mobilizado, significado, investigado pela epidemiologia, participa de três dimensões. Né? Uma na construção de semânticas, ou seja, um vocabulário, que é isso, pensar como que surge, né, ou como que é incorporado, melhor dizendo, no campo da saúde brasileiro, um conjunto de termos como disparidades em saúde, determinação social da saúde, iniquidade, equidade, justiça social, que são todos elementos, né, são todos parte de um léxico da desigualdade. Então, parte da pesquisa envolve tentar investigar como que acontece esse processo de incorporação e quais são as disputas também envolvidas nisso. Uma dimensão prática, né, que é como a epidemiologia desenvolve métodos, dados e enunciados sobre desigualdade. Por exemplo, nos anos 80, há um grande debate, década de 70 também, movido muito pelos referenciais do marxismo, que diz respeito a como você pensa classe como uma categoria para estudos epidemiológicos. Né? A ideia de classe no sentido marxista mesmo, né? E é inclusive pensando os aspectos políticos, né? As implicações políticas de pensar classe como uma categoria de pesquisa, que aí dizer respeito a pensar a saúde
como resultado de reprodução social, né, das relações da luta de classe. Da mesma forma, também dar conta e investigar quais são os valores que negociam, né? Algo que é muito recorrente nessa pesquisa, assim, no que eu tenho investigado, é como os atores, os epidemiologistas que estão produzindo sobre a disciplina, eles reforçam muito isso que eu peguei da fala de um deles, do Frederico Simões Barbosa, que a epidemiologia teria um papel transformador, que por ser a disciplina da saúde que aproxima um elemento mais do campo estatístico mais duro, de uma discussão mais social, ela seria a disciplina do campo da saúde com maior capacidade de intervenção social. Né? Então, existe um conjunto de valores compartilhados entre esses personagens que não é pouca coisa, assim, né? E eles são personagens que, no campo da saúde, tiveram papéis centrais. Assim. Se a gente pega a lista dos principais epidemiologistas, né, que tiveram maior destaque no campo, são atores que lideraram instituições, que participaram da própria organização do sistema de saúde como ele é hoje. Então, eles compartilharam esses valores, que também tem tudo a ver com o processo de redemocratização do Brasil, né, eles estão aí muito engajados no fim da ditadura, diz muito sobre como a desigualdade também aparece nessas pautas. Estou só olhando aqui para ver se eu não perco o horário, né, para não falar demais. E aí, bom, para também não me esticar muito, quais são os principais eixos, né, e problemas de investigação? Como eu já falei, essa história social, conceitual, moral da desigualdade, que pensa duas dimensões. Uma dimensão estruturante, como que o campo da saúde brasileiro, né, e aqui especificamente a epidemiologia, produziu dados e métricas, formulou enunciados e interpretações e abordou na organização dos serviços de saúde o tema da desigualdade, ou seja, como a desigualdade participa da maneira como se organiza o campo da saúde brasileiro, né? E eu, em parte, essa pergunta que me guia muito, ela responde, assim, uma inquietação, que é como durante a pandemia da Covid-19, surgiu, né, com recorrência, uma fala de que a pandemia trouxe aos olhos da sociedade o papel da desigualdade. E o que a gente vê, né, e é muito o debate também da história, é que esse debate sobre desigualdade ele está presente na maneira como o campo da saúde e outros campos, né, que pensam relações sociais no Brasil, se organizaram ao longo do século XX, pelo menos, assim, né? Então, parte também dessa pergunta é confrontar esse quase presentismo, né, quanto ao impacto da desigualdade no debate público. E, por outro lado, a dimensão estrutural, que é como as desigualdades em saúde têm impactado o funcionamento de serviços e sistema de saúde no país ao longo da história, né? E pensando desigualdades em várias chaves, né? Desigualdade de raça, de classe, desigualdades regionais, de gênero, e aí como que isso impactou e como esse impacto foi interpretado e foi incorporado também pelos planejadores do sistema de saúde, pelos técnicos, pelos cientistas, no caso, pelos epidemiologistas. E aqui, muito rapidamente, assim, eu acho que eu nem vou tanto entrar nessa parte, para não me alongar tanto, que é um percurso mais geral desses debates sobre desigualdade no Brasil, que eu quero mostrar, por exemplo, que se a gente colocar a ideia de desigualdade na chave, o conceito de desigualdade, na chave de uma discussão mais ampla sobre o social na saúde, o lugar do social na saúde, a gente consegue ver elementos, por exemplo, sobre a transformação da saúde em questão social lá na Primeira República, né, virada 19 para o 20, que passa pelo movimento sanitarista, a ideia de saneamento dos sertões. Foi reconfigurado em meados do século um debate sobre desenvolvimento e saúde, fez parte da maneira como a estrutura sanitária do Brasil se organizou na divisão entre saúde pública, medicina previdenciária e filantropia. Então, é um pouco mostrar isso, né? A pertinência, a persistência desse debate sobre desigualdade antes mesmo do conceito ser utilizado, né? Que é algo também que a história dos conceitos aborda. E aí alguns elementos também que dão conta desse processo de demarcação da epidemiologia como uma disciplina específica. Eu queria, para encerrar, algo que me interessa muito, é mostrar essa tabela. Essa tabela ela foi compilada por três pesquisadores, duas pesquisadoras e um pesquisador
epidemiologistas, né, bem recentemente, no artigo 2022, que é ótimo porque ela dá conta exatamente de algo que é central nessa trajetória da epidemiologia no debate sobre desigualdade, que é os congressos brasileiros de epidemiologia. Na história institucional da epidemiologia, a gente tem os marcos principais a partir dos anos 80, né? Em 84, tem a primeira reunião de ensino e pesquisa em epidemiologia, organizada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e nos anos 90, né, o início dos congressos. O primeiro Congresso Brasileiro de Epidemiologia acontece em 90 em Campinas, e desde então ele vai acontecendo com regularidade. E aí vejam que muitos dos temas que orientam esses congressos e que estão presentes com muita força nos anais, né, nos trabalhos apresentados, dizem respeito à desigualdade social. Né? 90, epidemiologia e desigualdade social. 92, qualidade de vida, que também é do vocabulário da desigualdade. 95, epidemiologia na busca da equidade. 2002, epidemiologia na promoção da saúde, que também entra no debate sobre iniquidade e desigualdade. 2004, olhar sobre a cidade. Então, saúde para todos, também debate sobre desigualdade. Pensar como esse tema tem uma permanência, que é a permanência também desse conceito, né, orientando, estruturando discussões nesse campo. Então, um pouco agora, né, assim, o meu próximo passo de pesquisa me deter mais, eu já levantei bastante desses anais, desses congressos, e agora eu vou me deter um pouco mais ao que é que está sendo discutido, como o conceito aparece, essa polissemia do termo, quais são as práticas orientadas para lidar com a desigualdade social e em saúde no Brasil, que são propostas nesses congressos. Então, esse é um pouco o panorama. Eu falei assim de modo bem rápido dessa parte da pesquisa, porque por dois motivos, né? Um, porque eu sei que também estou falando muito já, e outro porque é algo que está bem em desenvolvimento, então estou inclusive aqui também para ouvir perguntas e sugestões e questões que possam ajudar a desenvolver mais, e aberto também, né, para quem quiser também trazer colaborações para pensar esse tema, que eu acho que ele é realmente muito, muito importante, pensar a desigualdade em saúde, aqui especificamente trazendo o debate sobre a epidemiologia. Bom, é isso, muito obrigado, espero que não tenha sido muito, muito longo. Obrigada, Luiz. Gente, só um momento que eu vou encerrar aqui a gravação.